E fora a questão da pandemia, que nós acreditamos foi o melhor prefeito que atuou na pandemia no estado, no país, pode-se dizer, né? Eu não vi nenhum lugar do país. O modelo de enfrentamento nosso foi muito assertivo. Eu acho que Aparecida não foi só a minha figura, né, como político, não. Acho que a cidade ajudou, os empresários ajudaram, os trabalhadores ajudaram. E, especificamente, o nosso time foi muito feliz, né? O secretário Alessandro, secretário da Saúde, que para mim é uma pessoa muito acima da média. O presidente da Câmara à época era o Vilmar, que hoje é o atual prefeito. O time de empresários, né? E nós tínhamos o Zé Luiz Celestino, que era o presidente da SIAG, depois o Leopoldo, mas que tiveram assim, muita sensibilidade em escutar o que eu falava e seguir a minha voz. E a gente criou um modelo baseado em vários modelos de case de sucesso no mundo. Então, por exemplo, modelo de testagem em massa sul-coreano. Aparecida foi a cidade que mais testou, talvez, proporcionalmente no país. Nós empatamos praticamente com o Estado. Nós criamos um modelo de escalonamento intermitente, que uma palavra que mais as pessoas chamam de rodízio, né? Que era aquele negócio de funcionar num bairro, outro não. A gente emprestava o oxímetro para a pessoa que tinha algum problema crônico, uma obesidade e tal, quando a pessoa pegava o Covid, porque uma das coisas que a gente identificou, e claro, né, depois de muito trabalho, é que um dos parâmetros que a pessoa estava agravando, que primeiramente aparecia, era baixa oxigenação. Às vezes o cara estava até bem, mas na hora que você pegava a oxigenação dele estava baixa. A gente conseguiu, eu acho que implementar uma série de coisas que foram dando certo. Tá, mas por que aconteceu? No futuro eu vou ter condição, quem sabe, de escrever um livro para falar isso bem profundamente. Mas quando a Covid chega no estado, eu estava lutando pela vida. Eu tive uma trombose cerebral, muita gente até confunde achando que eu tive a trombose em função da Covid. Eu não tive Covid daquilo, eu fui ter Covid depois de um ano. Quando o papai pegou e passou pra gente, e aí que eu tive Covid. Mas naquele momento, eu tava no hospital, fiquei 40 dias praticamente, os 15 primeiros realmente lutando pela vida na UTI. Então, a Covid chegou no estado exatamente no dia que eu internei. Ou chegou no Brasil, exatamente eu não sei dizer agora. Mas naquele momento, eu tive tempo de ter contato com amigos que eu tinha fora do país. Então, eu ligava para amigos nos Estados Unidos, eu ligava uma prima minha nos Estados Unidos, eu ligava para um amigo que eu tinha na Espanha, na Itália. O embaixador de Israel, que é um grande amigo, aliás, era, né, embaixador de Israel. O Yossi foi me visitar no hospital, inclusive no leito de UTI. Foi quando eu lá, morrendo lá, mas eu não tinha nem, assim, eu vou dizer assim... Nem tempo para morrer. Não era isso. É porque o negócio meu era muito grave. E às vezes os médicos, para não te assustar, não fala, né? Eu sabia que eu estava com um negócio grave, mas não sabia que era tão grave. 3 vezes da minha cabeça entupiram. E foi muito grave. Grave. A maioria das pessoas que tiveram o que eu tive, ou morreram ou ficaram, enfim, com sequelas gravíssimas. Eu não tive nada. Até depois nós descobrimos, né, através a série de exames que eu fiz, que eu tenho uma má formação craniana, que permitiu a drenagem do cérebro. Olha pra você ver. Deus faz umas coisas. Uma formação. Né? Então, assim, mas naquele momento eu não sabia da gravidade, mas a pessoa estava ali, eu estava conversando e realmente não passava. Quem sabia era minha mulher, meu pai, minha mãe, meus irmãos que sabiam que o negócio era grave. Mas eu perguntava, o que está acontecendo em Israel? Como é que vocês estão fazendo para enfrentar a Covid? Eu fui conversando, o meu secretário de saúde praticamente todos os dias passava no hospital para conversar comigo, eu ia falando com ele, e aí, o que vocês estão fazendo? Vi um negócio assim em Israel, vi assim. Algumas coisas foi ele que trouxe, por exemplo, dos oxímetros, né, que ele viu um artigo escrito pela New York Times. Então, a gente foi pegando uma série de ideias que dava certo no mundo e foi implantando em Aparecida, diferente do que era feito. E, claro, com isso nós chamamos muita atenção, porque eu me lembro exatamente que a primeira semana que nós implementamos o escalonamento intermitente, o rodízio, foi muito difícil, porque Goiás tinha ficado, salvo engano, 1 mês fechado, foi aquela primeira leva, aquela primeira pancada, a gente ficou 1 mês fechado, mas naquele momento a gente foi preparar, pensar, planejar o que a gente ia fazer. Quando o Estado vem e abre tudo novamente sem critério, exatamente naquela semana a gente implementa o escalonamento, a nossa medida ela era restritiva, porque você tinha que ficar 2 dias, 3 dias, 1 dia fechado, e o Estado estava tudo aberto. E aí os comerciantes, mas Goiânia tá... Não, mas deixa a Goiânia para lá, vamos fazer um negócio aqui que vai, depois vocês vão ver que vai dar certo. Nos primeiros dias foram dias difíceis. Porque as pessoas, não, a Aparecida tá fechando, o Gustavo não tá tendo dó da gente e tal. Eu lembro. Depois de 2 semanas, o Estado vem e fecha novamente. E a Aparecida continua com o escalonamento. E aí os caras falaram, não, peraí,
Esse negócio é bom, isso aqui é melhor. E eu vou dizer que o segredo do escalonamento em si não era nem aquela questão de aumentar a taxa de isolamento, porque aumentava muito pouco. A verdade é quando você está numa guerra e você não vê uma bomba caindo, você acha que não está vendo uma guerra. E aquilo foi uma guerra. Quando a gente fechava segunda-feira aqui o Veracruz, eu não vou lembrar exatamente, mas vou dar. Quando a gente fechava, nós estamos aqui no Veracruz, né? Para as pessoas entenderem, nós estamos no bairro Veracruz aqui no estúdio. Quando fechava aqui o Veracruz na segunda-feira, o cara saía de casa e falava, o que está acontecendo? A pessoa tinha percepção, porque na verdade, o brasileiro ele é meio desconexo. É verdade. Então, assim, muita gente achava que era brincadeira, enfim, né? Que não ia ser tão grave. Que não ia ser tão grave. Eu perdi meu pai. Eu sei que foi realmente uma doença muito grave, né? E eu acho que o escalonamento ele trouxe, assim, uma pedagogia para as pessoas entenderem que tinha que ajudar. Um alerta, né? E aí, como a gente tinha aquela questão da previsibilidade, o que era previsibilidade? Dentro da semana, a gente fazia as análises se ia aumentar a restrição ou ia diminuir. O comerciante começou a ajudar, falou, peraí, se a gente ajudar a reduzir o número de contaminados, de pessoas nos leitos e tal, a gente vai poder trabalhar mais. E foi muito flexível, né? Eu acho que esse foi o ponto fundamental do escalonamento do rodízio dar certo. A previsibilidade. E aí o pai, o avô, que deixava o neto, fechava ali, não estava trabalhando, mas no final de semana o cara ia para gandaia, ia fazer festa, ia não sei o quê, juntava aquele tanto de gente, não adiantava não trabalhar, e o povo continuava vivendo como se estivesse de férias. O escalonamento trouxe essa consciência para as pessoas, e aí, embora o governo na época utilizou muito bem as mídias, porque me via como um potencial adversário, que na verdade eu não fiz aquilo para enfrentamento, para nada disso, eu fiz que realmente era uma coisa que a gente entendia que ia dar certo. A imprensa batia muito em mim, que ia ter mais mortes, e pelo contrário, a Aparecida teve menos mortes. A Aparecida manteve a economia ativa e foi um negócio que deu muito sucesso. E se a gente tivesse, talvez, um pouco de senso, eu acho que o Estado tinha copiado a Aparecida tinha que receber prêmio por aquilo que nós fizemos. E eu fico muito feliz de ver o reconhecimento, principalmente dos empresários da cidade, dos comerciantes, dos industriais, por esse trabalho que nós fizemos na pandemia. O governador, ele batia no C dia sim, dia também, né? Porque você estava fazendo esse escalonamento e ele estava fechando. Mas se tivesse tido a humildade de reconhecer que era um bom trabalho, que deu certo, mesmo que não tivesse sido inicial, ele tivesse reconhecido depois de um mês que estava dando certo, né? Mas ele não teve a humildade. Enfim, eu não julgo as ações que o governo tomou, porque é o que todo mundo estava fazendo. Mas eu acho que a partir do momento que você tinha um modelo que dava certo, poderia sim ser replicado, talvez até discutido em equipe, porque o modelo de Aparecida, ele, por exemplo, não poderia ser replicado em... Vou citar nomes, uma cidade menor. Para não dizer que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque a gente tinha uma cidade grande, complexa, que o rodízio ele funcionou, mas a gente podia criar outros tipos de procedimentos que possibilitassem as pessoas entender da seriedade, né, do risco que era a pandemia. Eu acho que a gente tinha condição de pensar isso, né, em conjunto. Mas Goiânia, Trindade até chegou a copiar, Caneda, Nápoles, Rio Verde, outras cidades poderiam sim ter aderido ao modelo Aparecida. Eu lembro que você ficou muito disposto, né? Você se dispôs a ajudar quem tivesse disponível, né? Você sempre falava isso nas entrevistas, olha, quem quiser replicar... Teve cidade de outros estados que copiaram o modelo Aparecidense e replicaram. Né? Eu sou empresário em Aparecida, já tem 10 anos que eu sou empresário em Aparecida, e eu falo com toda certeza que o que salvou muitas empresas foi o escalonamento. Eu assistia suas lives semanalmente, quando ia falar sobre quantos dias ia fechar, quantos dias ia abrir. Esse modelo salvou muitas empresas. Eu tinha 2 empresas na época, uma eu fechei, e infelizmente foi inviável eu ficar com ela, fiquei com outra. Mas o que realmente salvou a outra empresa que eu fiquei foi o escalonamento. E desde a época que eu tinha um restaurante no centro de Aparecida. Onde que era? Era do lado do Nascimento. Ali, um restaurante pequeno. Isso. Acho que eu cheguei a comer lá uma vez. Mas não era comigo ainda não. Depois que eu comprei lá... Lá do lado do Mateuzinho? Mais pra frente um pouquinho. Do lado do Mateuzinho é um que entrava no corredor. Tá. Esse eu comi já. Lá eu fiz alguns convites, mas acho que não chegou ao senhor. Mas era um sonho meu já, desde aquela época, ter a presença do prefeito. Porque o Gustavo, ele